texto que gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra no Evangelho de Jesus, conforme relatou Lucas, o capítulo 19, né? Nós vamos ver nesse capítulo aqui o encontro de Zaqueu com Jesus, né? Nós vemos que o homem precisa ter esse encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, ele envolve decisões, né? Envolve maneiras que jamais nós pudéssemos imaginar como ela pode acontecer. Eu peço que os irmãos abrem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o 10. Diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Abaixamos as nossas cabeças, oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra, por este texto maravilhoso que fala aos nossos corações. Quero agradecer também, Senhor Deus, pela igreja, embora não reúne totalmente, mas parte, a equipe que aqui está, nós agradecemos por cada um. Obrigado por esta manhã ensolarada, obrigado, Senhor Deus, pela paz, pela alegria, obrigado pela tão grande salvação que é almejada por muitos. Muito obrigado porque nós encontramos ela somente em Jesus, o nosso Senhor. Fale aos nossos corações através da tua palavra, pois essa é a nossa oração. No nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Esse texto aqui, ele é muito importante e às vezes intrigante, né? Um texto que relata, Lucas, ele não economiza, né, particularidade da vida deste homem, né? Desse homem que às vezes nós olhamos para esse texto, podia ser um homem querido por muitos, mas odiado por mais pessoas ainda. Por quê? Este homem, tudo que é fornecido para nós através do escritor Lucas, evangelista, que ele era um homem que queria ver Jesus. Não simplesmente ele queria ver com os olhos, mas ele queria algo mais. Só que ele não percebia o que estava em seu coração. Nós sabemos que o propósito de Jesus era atravessar a cidade de Jericó. Jesus entra nela e vai com o propósito de atravessar essa cidade. Mas no meio deste caminho acontece algo muito interessante. Nessa cidade existia esse homem, e Lucas vai falar um pouco deste homem. Quem era Zaqueu? Interessante que esse homem era um homem rico, né? Um homem rico. E por ele ser rico, nós começamos a imaginar que ele não precisava de Jesus. Ele estava querendo ver Jesus, não por receber um milagre ou uma bênção, mas ele queria ver Jesus. Eu começo a imaginar por que Zaqueu queria ver Jesus. Nós vemos que a Lucas passa a sua ficha, né, como diz assim, a sua ficha técnica. Quando nós vamos a um estabelecimento fazer uma compra, às vezes o vendedor ou o gerente começa a levantar nossa ficha, perguntar para nós, nosso RG, nosso CPF, às vezes o que nós fazemos, qual a nossa profissão ou empresa que trabalhamos. E Lucas, ele é bem minucioso em dizer que esse homem era um homem rico,
ele era chefe, ele tinha um cargo muito importante, e muitas vezes nós atentamos para isso de uma maneira que pensamos, puxa vida, não só os humildes, não só os pobres, não só os necessitados que precisam de Deus. Todas as pessoas carecem da misericórdia do Senhor. Então aqui está um homem que carecia de Jesus, ele carecia de salvação. Então ele vai ao encontro de Jesus. Mas o que ele vai encontrar diante de Jesus? Uma multidão. Muitas vezes há algo que impede a nós aproximar de Jesus. O que impede você de aproximar de Jesus? A multidão? Ou seu dinheiro? Ou seu emprego? Ou seu familiar? Então nós vemos aqui que o homem, Zaqueu, ele via a impossibilidade de se aproximar de Jesus, porque a multidão o oprimia, o atrapalhava. Então Lucas ele fornece algo a mais de Zaqueu. Zaqueu não conseguia chegar até Jesus porque ele era pequeno, ele era de estatura baixa. Quem já de nós não estava num lugar que você queria enxergar algo, você não conseguia porque a multidão na tua frente? É o que acontecia com esse homem. Mas ele é um homem que tudo aquilo que ele sentia, que ele queria de Jesus, ele foi além. Ele vai e corre um pouco mais à frente. O que tinha ali na frente? Uma árvore. Então esse homem começa a usar algo que está a seu favor. Ele não desanima, o seu propósito de ver Jesus. Ele não desanima o seu propósito de ver quem era Jesus. Que Lucas ele fala que Zaqueu, ele queria ver quem era. Não somente ver com os olhos, mas descobrir mais sobre Jesus. E quando nós descobrimos mais sobre Jesus, a nossa vida começa a ter uma transformação. Então nós vemos o começo da vida deste homem aqui. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo que ele era. Ele representava naquela sociedade um homem grande. Você começa a imaginar como era a casa desse homem. Pelo seu emprego que ele tinha, que muitos queriam estar no lugar dele. Muito desejava aquele emprego. Quem de nós não está no seu trabalho e você vê uma pessoa, um engenheiro, ou um técnico, ou alguém que é especialista naquela área que ele trabalha, você começa a olhar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, você começa a imaginar, quanto custou para ele chegar até ali? Há um preço. Zaqueu deve ter pagado esse preço por ocupar essa posição na sociedade. Mas essa posição que ele ocupava na sociedade, causava uma certa repulsa aos seus conterrâneos, que eram os judeus. Porque ele cobrava imposto. E passava esse imposto aos romanos, porque Roma subjugava a nação de Israel. Então nós vamos tirar lições para nós, nesse texto aqui, nos nossos dias de hoje. O que impede de nós aproximarmos de Jesus? Nós devemos abrir os nossos olhos e começar a olhar o que está à nossa volta. É o nosso emprego? É um bem que nós temos? Ou o nosso trabalho? Então deixem aberto ao seu coração, pense nisso. E o texto vai desenrolando. Lucas ele não fornece tanto material sobre a pessoa de Jesus, mas ele fornece sobre a vida de Zaqueu. Porque nós vemos que lá em Isaías 53, vai falar quem era Jesus. Jesus era um homem simples, um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, mas indigno de todos os homens. Nós sabemos que pela pisadura dele, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então Lucas não precisa falar sobre Jesus. Todo mundo sabe quem é Jesus. Mas esse Zaqueu não era um homem que precisava de falar sobre ele. Então nós vemos que Zaqueu ele teve uma atitude muito importante de correr e subir até essa árvore para ver Jesus. Eu começo a imaginar o que leva um homem a tomar essa decisão. Pelo cargo que ele ocupava, pelo que ele era, eu acho que seria muito humilhante. Ele subisse numa árvore como se fosse uma criança. E a gente começa a lembrar, para nós ter um encontro com Jesus, para a gente ter Jesus no nosso coração, nós devemos tornar como criança. Nascer de novo como uma criança, desejar Ele em nossa vida. E Zaqueu começa a ter essa atitude que nem ele mesmo imaginava, o que sentia no seu coração. Eu começo a pensar também, o que leva Zaqueu a fazer tudo isso, porque ele ouvia falar de Jesus. O que Jesus vinha fazendo? Antes de entrar em Jericó, ele cura um cego de nascença.
Nós vemos o cego estava ali mendigando à beira do caminho. O cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus cura, devolve a visão a este homem. Então Zaqueu, ele tinha muito material sobre Jesus. Então ele queria saber algo a mais de Jesus. Eu começo a pensar também que por ele ser chefe, né, uma qualidade, né, que almejada por muitos daquela época, ele queria ser chefe, ele era chefe. E lá em Mateus capítulo 9, nós sabemos que Jesus, quando ele sai chamando os discípulos, ele chama um dos subordinados de Zaqueu, que era Mateus, né? A gente começa a lembrar que ele estava lá sentado na coletoria, cobrando os impostos. Jesus disse: Mateus, siga-me. Imediatamente ele deixou tudo para seguir Jesus. Algo a mais ele fez, que convida Jesus para entrar na casa dele e oferece uma festa, né, de felicidade de ter Jesus na sua casa. Então Zaqueu tinha algo que despertava nele. O que faz o meu funcionário a deixar o cargo que ele tem, rendoso, uma vida estabilizada, para seguir um homem que não tem onde reclinar a cabeça? Seguir Jesus é isso. É você abrir mão do que você tem, dos teus bens, da tua vida, para depositar em Jesus Cristo, porque Ele quer assumir o controle, né? Nós vemos que Jesus, ele muda o seu itinerário. Apesar de que a multidão estava toda à sua volta, Jesus começa a dar atenção para uma pessoa. Essa pessoa pode ser você. Muitas vezes nós pensamos que Jesus está olhando para a multidão. A multidão sempre vai estar pressionando Jesus, ou por algum bem, por alguma outra. Muitos querem milagres, querem bênçãos, mas nós vemos aqui um homem que tinha tudo que uma pessoa precisava ter: casa, um bom emprego, tudo, a vida estabilizada, né? Mas ele toma essa decisão de ir até Jesus, e ele começa a ter essas atitudes que muitas vezes a gente começa a imaginar, né? Parece uma história de quadrinho. É por isso que esse texto aqui, ele é usado na base da igreja e na escola dominical para criança. Mas eu não olho mesmo com esse texto como uma criança, ou me sinto nesse texto aqui às vezes, né? Eu, quando aceitei Jesus na minha vida como Senhor e Salvador, eu precisei ter atitudes na minha vida. Eu precisei abrir mão de muitas coisas que para mim era grande, mas para outros podia ser pequena, né? Porque seguir a Jesus, você tem que negar-se a si mesmo. Nós vemos o primeiro passo desse homem é ver Jesus, é estar perto de Jesus. Ele podia ter desanimado, desistido, falar assim: não vou porque eu não vou conseguir. Mas não, ele tem essa atitude. O que acontece, para sua surpresa? Jesus para debaixo dessa árvore. Jesus dá atenção. Eu quero parar um pouco aqui para você refletir. As nossas atitudes, as nossas ações, ela vai mexer com Jesus. Ela vai mexer com Deus. Deus se alegra das nossas atitudes. Deus conhece as nossas atitudes. Para alegrar o coração de Deus com a nossa atitude, ela tem que ser boa. Ela tem que ser concernente àquilo que Deus quer que nós queremos, que Ele quer que nós fazemos, né? Um desejo no nosso coração que seja profundo, para estar perto de Jesus. Às vezes isso pode custar muitas coisas, que para muitos seja pequena e para nós seja grande, né? Uma atitude de você ir até o templo adorar o Senhor. Você às vezes tem que tomar um ônibus, você tem que pegar seu carro, ou mesmo você tem que ir a pé. São essas atitudes que Deus vê, e muitas vezes nós pensamos, nós diminuímos a essência, a grandeza de Deus com as nossas atitudes, pensando que Deus não está vendo, pensando que Deus não sabe. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar, sabe o que vai em nossos corações. E aqui a prova clara disso, que Deus, Jesus, o próprio Deus, ali simples, um homem simples, um homem que tinha contato com as pessoas mais simples, mais humildes, né? Certos aqui ouviram falar: quem é esse homem que, ele sendo judeu, ele aceita ser tocado por uma mulher prostituta, que vem até ele, que reconhece os seus pecados e começa a ungir os seus pés? Quem é esse homem que atrai essa multidão tão grande? Quando olha para ele, era um homem simples, não tinha uma roupa de pompa, né, um homem simples ali. Mas para surpresa de Zaqueu, esse homem para Jesus, ele para
debaixo dessa árvore. E diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Meus amados, meus queridos, o Evangelho é pressa. Não deixe para amanhã o que você pode tomar hoje. Ao aceitar Jesus Cristo, corra. Fuja dos prazeres, dos desejos da carne e do mundo e vá até Jesus. Deixe Ele mudar. Como o título da mensagem diz, Jesus em casa. Jesus em sua casa, Ele vai fazer muitas coisas que você não imagina. Ele começa a mudar o tom da sua casa. Ele começa a mudar o barulho da sua casa. Qual o ruído do seu lar? Qual o ruído da sua casa com Jesus dentro? Os vizinhos sabem. O vizinho sabe o seu comportamento, porque ele conhece. Sabe, tem que ver que você é diferente, porque senão não vai ser como o Zaqueu. Nós devemos atrair as pessoas para Jesus através do nosso testemunho. Nós vemos provas aqui, porque Zaqueu, ele não mediu esforço para chegar até Jesus. A sua riqueza, o seu dinheiro, o seu cargo, nada. Os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, mas ele queria ver, e ele teve esse privilégio. Jesus para debaixo dessa árvore e dá atenção para ele. Será que nós estamos sendo essa pessoa? Será que a nossa vida, ela reflete a vida de pessoas que possam fazer, eu quero seguir o Deus desse moço, desse homem, dessa família? Então nós vemos que Zaqueu, ele começa a provar algo que jamais, na sua vida, como um judeu, tinha provado. Ele começa a ter um contato direto com aquele homem, que esse homem é Jesus. Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, tenha pressa, quero ficar em sua casa hoje. E esse texto aqui, essa passagem, ela inspira história, como disse antes, ela inspira ensinamento para a classe de crianças, ela inspira compositor de música. Olha o que um texto pode fazer na vida nossa, na sociedade. É por isso que eu atento muito para a palavra de Deus, de uma forma assim que eu peço: Senhor, me ajuda a entender os pequenos detalhes dela. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso mais. Para nós vivermos na sociedade que nós vivemos hoje, como crente, nós temos que estar bem alicerçados na Bíblia. Saber que Deus nos ouve, grande passo, saber que Ele está presente. Saber que a multidão pode estar errada. Essa semana, abri um parênteses na mensagem, essa semana eu tive uma experiência minha, comigo e com meu amigo, outras pessoas também no trabalho. Alguém disse para mim assim, reclamando do tempo seco, faltando chuva, muitas queimadas, o que será desse planeta? Eu disse: olha, Ivan, eu estava vendo aqui no celular, no aparelho, a chance de chover é mínima, é 1%. Olhei para ele e disse assim: eu vou ficar com esse 1%, porque essas pessoas que medem o tempo, ele pode errar, porque Deus, Ele surpreende. Deus, Ele é bondoso e misericordioso. E às vezes a gente olha para um pardal sentado num fio de telefone, num poste, você começa a imaginar quanto vale uma ave. Jesus disse que ela não vale nada, mas Deus alimenta cada manhã. Quando eu começo a olhar assim para Deus, dessa forma, eu começo a imaginar assim: Deus me ama. Por que eu tenho medo da multidão? Por que eu não posso falar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, me ajuda a tomar decisões, ajuda-me a enxergar mais o Senhor. É isso. Nós começamos a ver esse texto aqui, olhar que esse homem queria isso. Ele estava cansado da lei, ele estava cansado de ser julgado, porque o cargo que ele exercia, o que ele fazia, porque eu disse nessa mensagem, o tema dessa mensagem, Jesus em casa, porque Jesus, ele chega na casa desse homem. E por Jesus entrar nessa casa desse homem, a multidão começa a queixar. A multidão começa a dizer assim: ele entrou numa casa de um homem que não devia estar lá. Pecador, cobrador de imposto, mau. A sociedade começa a reclamar de Jesus, porque ele dá atenção para aquele homem. E nós vemos que Jesus na sua casa, eu não sei qual era o sermão que Jesus estava pregando, o que Jesus estava falando nessa casa, como era o ambiente ali, que Lucas não dá esse pormenor, mas deixa numa brecha, para que nós possamos imaginar.
Jesus em casa faz a diferença. Jesus em casa há transformação. Jesus em casa há abundância. Jesus em casa reflete para a sociedade que Ele é bom, que Deus é misericordioso, que Deus está de braços abertos, acolhe qualquer pessoa. Jesus em casa, é bom ter Ele ali. É bom sentar com Ele e cear com Ele, porque Ele é mestre, porque Ele é médico dos médicos, porque Ele é tudo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, né? Nós vemos que durante essa comunhão na casa, eu fui imaginando como era a casa de Zaqueu. Não era uma casa simples, certeza. Não era uma casa igual a todas daquela época, eu sei que a dele era bem melhor. Se fosse olhar hoje, devia ter uma BMW na garagem, nossos dias. Devia ter um bom carro. Naquela época, eu imagino Zaqueu, a casa dele diferenciava. Ele chamava atenção porque o que ele era, o que ele fazia, ele não era um cobrador de imposto, ele era chefe. Você começa a imaginar hoje, o meio político, o que anda de dinheiro. Né? Eu não quero julgar aqui, Deus é quem julga e sabe. Mas eu sei que onde tem dinheiro, há abundância material. Você vê isso nas grandes empresas, você vê nas famílias tradicionais, que tem uma boa administração. Não vou julgar as pessoas que têm dinheiro. Seja bom ministro, seja um bom mordomo que você terá, né? Nós vemos aqui Jesus nessa casa, Ele causa uma certa repugnância na multidão. A multidão não cabia na casa de Zaqueu. Eles nem teriam coragem de entrar na casa de Zaqueu, porque eles falavam mal de Zaqueu. Mas nesse ímpeto ali da multidão, quando Jesus está nesta casa, começa a ter um trabalho nessa casa. A conversa ali, Zaqueu se coloca de pé. Eu fico imaginando, Zaqueu estava sentado? Não sei. O que quer dizer, Lucas, que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor? Olha as palavras que ele disse para o Senhor. Olha, Senhor. Você pode dizer assim, Jesus, olha, eu estou aqui. Olha para mim. Olha as minhas necessidades. Eu preciso do Senhor. Eu quero a decisão do Senhor, não quero tomar a minha decisão. Eu não quero seguir as minhas, mas do Senhor. Foi o que esse homem fez. Olha, Senhor. É muita coragem. É muita ousadia. Porque eu fico imaginando, isso não vem dele próprio. Mas sabemos que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no seu coração. Mas você pode pensar assim, bom, o Espírito Santo veio depois da ascensão de Jesus ao céu. Não, o Espírito Santo sempre existiu, é uma pessoa. Que faz o homem a tomar essa decisão somente o Espírito. Por si só você não tem essa autoridade, essa coragem, essa autonomia de tomar essa decisão. Olha, Senhor, olha. Ele começa a dizer para o Senhor. É desafiador. Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Meus amados. Para um homem chegar nessa condição aqui. De dizer em público. Não é dizer em off, mas em público. Estou dando a metade dos meus bens ao pobre. Gente, não faltava pobre naquela época. Quando Jesus visita a terra, quando Jesus chega, Ele vem e toma em forma de homem. Jesus viu, Israel passava o maior perrengue. Israel era subjugado por Roma. Eles tinham muita necessidade. Não lembro o texto agora, que eu não anotei aqui, que Jesus ele viu um povo faminto, um povo humilde, passando por dificuldade. Jesus tinha dó de ver, compaixão da multidão. É por isso que os milagres, as bênçãos, as multiplicações de pães, eram um plus a mais no Evangelho. Porque a multidão era carente, necessitava. E às vezes a multidão ela ficou assim, presa ao pão, ao peixe, aos milagres, e deixou de ver a salvação, que coisa melhor. Que é a cereja do bolo do Evangelho, é a vida eterna. Não troque ela por o pão, por o peixe, por milagres, por cura. Você pode viver aqui, entrar no reino de Deus que Jesus disse que é melhor, faltando uma perna, faltando um olho. Não importa, nós vemos que aquele mendigo que servia o rico, era miseravelmente doente, pobre, que os cães lambiam sua chaga, mas ele foi no seio de Abraão,
Ele ganhou tudo. E o rico perdeu. Então nós vemos que esse homem aqui, ele toma essa decisão porque o coração dele, essa transformação, ele faz ele tem essa ousadia, ele tem essa coragem de dizer: Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens, está dado aos pobres. E se de alguém defraudei algo, eu restituo 4 vezes mais. Irmãos, ele acelera mais. Podia dizer assim, se fosse um câmbio automático, e nele está na última, né? Não tem mais marcha. O evangelho foi uma mudança tão grande na vida da pessoa, que ele fica como se fosse uma criança. Ele se deslumbra diante de Jesus. Fala: eu ouvi falar de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o filho do Zé. Mas quem é esse Zé? Não, o carpinteiro. Agora estou vendo dentro dos meus olhos, embaixo do meu teto, essa preciosidade. Esse homem que dá vista ao cego, esse homem que multiplica pães, ele é simples, mas ele tem algo que ele mexeu comigo. Senhor, eu estou disposto a tudo isso, essa mudança na minha vida. Eu não sei o que será de mim para frente agora, não importa. E quantas vezes nós não aceitamos Jesus, o homem não aceita Jesus, sabe por quê? Porque ele pensa no seu família, ele pensa no seu amigo, ele pensa no seu emprego, não se preocupe. Lembre-se que os pardais que fiquem na sua porta da sua casa, na calçada, ele come o farelinho de pão que você bate de manhã a toalha. Que ele vai na sarjeta catar os pedacinhos de algo que você nem imagina que tem lá. Ele não morre, ele só morre quando Deus determina que ele morre. Lembre-se que Deus é esse que nós servimos. E Zaqueu, ele entendeu tudo isso. Ele não olhou para a sociedade. Imagina no outro dia, quantas pessoas estão na porta de Zaqueu. Zaqueu, lembra aquele dia que você, entendeu? Quero isso. Zaqueu, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei o que foi da vida de Zaqueu a partir disso. Eu sei que eu tenho uma coisa, certeza. Ele foi o homem mais feliz da vida, porque ele encontrou a salvação. Agora nós vamos ver a reação de Jesus. Diante de tudo isso, Jesus permanece, sim, olhando para Zaqueu, ele tomando essa decisão. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Salvação, meus queridos. Salvação, o que é uma salvação? Você pode pensar que não é brincadeira. As pessoas sentem o que é salvação quando você é miseravelmente perdido. Você sente que precisa de Jesus. Eu costumo comparar a salvação quando um ser humano, um homem, está afogando num rio, numa corrente de água feroz ali, e alguém joga aquela boia laranja para ele. Quando ele pega aquela boia laranja, fala: estou salvo. A salvação é mais. Salvação é arrancar você do fundo. Davi tinha essa expressão assim: me tirou do lago de lama podre, me colocou meus pés numa rocha. E essa rocha nada mais é que Jesus. Nós devemos estar estribado, estar alicerçado, não na areia, mas na rocha, que é Jesus. E Jesus finaliza dizendo assim: este homem é filho de Abraão. Apesar que todo mundo tocava pedra nele, mas ele era filho de Abraão. Que maravilha, que bênção, que preciosidade. E para concluir, no versículo 10, guarde isso na memória. Não esqueça. Você pode esquecer da religião, você pode esquecer de tudo da sua vida, mas não esquece desse texto aqui. Lucas 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu quero saber como é que você está. Em qual condição? Lembra esse texto. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era perdido. Com tudo que ele tinha, com tudo que ele era, com toda a sua pompa, com todo o seu emprego, ele era perdido. Ele sentiu isso. Ele viu que precisava da salvação. Ele aceitou Jesus. E ao público ele faz essa declaração, digo assim, de amor. Uma declaração íntima. Ele põe para fora aquilo que estava no seu coração, que o Espírito colocou no seu coração. Faça isso hoje. Faça isso, toma essa decisão. Senhor, até hoje eu andei assim. Agora em diante, eu não quero medir esforço para chegar à tua presença.
Talvez pode ser uma árvore, talvez pode usar alguma coisa, mas eu quero estar ali, eu quero ver o Senhor mais perto. Que Deus assim nos abençoe e tenha um bom dia. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter acompanhado esse sermão. Espero que ele tenha ficado no seu coração, espero que o Espírito Santo tenha tocado em você. Muito obrigado, um bom dia a todos. Ficam com Deus.